Então vamos lá, vamos começar, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você esteja assistindo. Vamos começar, né, a nossa aula de recuperação. E antes de a gente começar de fato a explicação, eu queria só, mais uma vez, como sempre eu estou fazendo, explicando a escolha do conteúdo, o que a gente vai trabalhar ele, tá? Porque como a gente só tem 2 aulas, a gente não tem tanto tempo assim para trabalhar um retrospecto do ano inteiro. Tá? Então eu tive que fazer uma escolha de um assunto específico do livro que pudesse ser usado na recuperação, tá? A minha escolha foi a do capítulo 9, tá certo? Foi o penúltimo capítulo que nós vimos. Lembrando que nós terminamos o ano vendo já o capítulo 10, mas a gente não conseguiu fazer todas as atividades do capítulo 10, não deu tempo, que no caso é um assunto relacionado a horas em inglês. No caso, a gente não vou focar nele porque a gente não teve tanto tempo para trabalhar. Eu vou focar no capítulo 9, que era o capítulo sobre adjetivos, tá? Que, digamos, ele é mais simples que o capítulo 10, então eu acho que para recuperação a escolha foi melhor, tá bom? Então, a outra coisa, explicar como é que serão divididas essas 2 aulas, tá? Essa aqui vai ser basicamente só a explicação do conteúdo, a questão da pronúncia das palavras, alguns exemplos e tudo mais. E a segunda aula, né, que no caso sai amanhã, ela é relacionada a algumas pequenas atividades, tá? De novo, vai ter mais considerações sobre o conteúdo, claro, mas vai ter mais explicações. E também uma atividade que eu vou responder aqui que vai estar parecido, tá? Bem parecida com a que vai estar na prova. Não vai estar igual, é claro, mas vai estar parecida. Vamos lá, vou colocar aqui na tela o conteúdo e como é que a gente vai se dividir nele. Pronto, nós já temos aí. Pronto, o capítulo vai ser a unidade 9, né, como já está aqui. E o título do capítulo é o seguinte: a introdução do capítulo, né? A gente tem a seguinte frase, que já nos diz muita coisa sobre o que vai falar o capítulo, né? Fala assim, ó: You are so beautiful, tá? Que a gente pode traduzir: você é tão bonito, tá? Então aqui a gente vai falar muito também sobre adjetivos, né? Que falam da aparência, certo? Mas vamos começar explicando, né? Já que a gente vai estudar adjetivo, vamos só recapitular. O que é um adjetivo, né? Bem, isso aqui também se estuda em português, claro, mas eu posso aqui dar uma definição simples. Tá? Uma definição simples do que seria um adjetivo. São aquelas palavras que, de algum modo, expressam alguma característica de um ser, de uma coisa. Tá bom? Então, toda palavra que falar de alguma característica, seja física, não importa, qualquer característica, eu vou chamar essa palavra de adjetivo. Um exemplo, em português mesmo, né, a gente tem a palavra alto. Alto é característica de alguém. Você pode ser alto, você pode ser baixo, você pode ser gordo, magro. Então, essas palavras, como elas falam de características, elas são chamadas de adjetivos. Tá bom? E também pode também, não necessariamente relacionado à aparência. Você pode ter, por exemplo, dizer o seguinte: olha, fulano, né? Vou pegar o nome do Edson, né? Vou pegar aqui o nome do professor. Edson é tranquilo, calmo. Tá? Se você pegar a palavra calmo e tranquilo, estão de alguma maneira dando uma característica para a pessoa. Então, se elas estão dando características, elas são consideradas adjetivos. Então, é isso que a gente vai a partir desse princípio, tá bom? Adjetivos são palavras que falam de características, seja elas físicas, mentais, de personalidade, não importa. Tá? Tudo que é característica, a gente vai chamar de adjetivo. Então, o capítulo 9 ele vai trazer vários, tá? No caso, eu fiz um recorte dos que aparecem principalmente, os mais importantes do capítulo, né? Até porque não dá para estudar todos os adjetivos, porque são muitos adjetivos. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu selecionei todos esses. A gente vai aqui analisar um pouquinho a questão da pronúncia e a tradução de cada um deles. E a gente sempre vai entender assim, a gente vai entender ele, a gente vai entender logo em seguida o adjetivo que tem um significado oposto. Porque essa é a proposta do livro, né? Se você for folheando aí o capítulo 9, você vai ver que as atividades elas pedem justamente isso, para que você pegue os adjetivos e você aponte o sentido deles e os adjetivos que têm um sentido contrário. Pensando nisso, a prova está exatamente do mesmo jeito. Assim, obviamente as questões não estão iguais, mas eu estou fazendo várias perguntas para que você coloque o oposto dos adjetivos. Tá bom? Muito semelhante às atividades no livro, muito semelhante ao que eu vou falar aqui, tá bom?
Então vamos lá, esses são, né, os adjetivos. A gente começa explicando, né, as duas sessões que a gente vai estudar, tá? A gente vai estudar essa sessão aqui, que são os adjetivos, e amanhã, a gente vai começar hoje, mas a gente vai terminar amanhã, a gente vai para essa sessão aqui, ó. Né, essa última sessão que é como a gente pode pegar esses adjetivos e começar a construir algumas frases curtas, né, com os adjetivos, usando os pronomes, que lembrando, o pronome já também é um conteúdo estudado em português durante esse ano. Então aqui eu nem vou me ater tanto a definições, porque em tese já foi algo visto também em português. Mas tem essas duas sessões, tá bom? Vamos lá, a gente começa aqui pelo adjetivo tall, tá bem? A gente vai traduzir ele como alto. Adjetivo alto. E a pronúncia? Detalhe, esse A, né, vai ter um som de O na pronúncia. Então a gente não vai falar tal, a gente vai falar tall, tá? Esse A vai virar com som de O, tá? Então a gente vai sempre falar tall, nunca tal, tá? Tall, que quer dizer alto. O próximo adjetivo que nós temos é short. E aqui, detalhe, aquela questão que eu falei. A gente vai trabalhar com o adjetivo e depois com o sentido contrário dele. Nesse caso, a palavra short é o contrário de alto, né? Então a gente vai traduzir como baixo. Também posso traduzir como curto? Posso. Pode ser também. Tá? Baixo, curto. Em alguns sentidos pode ser pequeno, mas a gente geralmente não traduz como pequeno. Tá? É geralmente baixo e curto. E a pronúncia, né? Short. Tá? Short. Com esse R puxado. Então esses são os dois primeiros e eles são opostos. Beleza? Então tall é o oposto de short. Continuando, a gente tem fat, bom, que é gordo. Tá? Ou você pode traduzir como alguém um pouco acima do peso também. Bom, então gordo, fat, tá? E pronúncia, tá? A pronúncia a gente vai falar esse A, dessa vez com som de E, tá? Fat. Em inglês é meio curioso, né? Muitas vezes o A tem som de O, como é o caso aqui de tall, que tem som de O, e muitas vezes o A tem som de E, que é o caso de fat. Então a gente tem a mesma letra, ela pode ter vários sons em inglês, tá? Não existe uma regra clara sobre pronúncia, tá? Então aqui a gente tem fat, que é gordo, e a gente tem o oposto de fat. E no caso aqui vai ser magro. Fem, a gente pronuncia fem. Esse I aqui ele vai ter um som semelhante ao som de E, né? Them, é um som, não é I, não é thin. É um som semelhante, tá? E a pronúncia do TH, que é algo que eu sempre falo, né? O TH em inglês ele tem uma pronúncia específica, tá? Ele não é pronunciado como se fosse um T, né? Tin ou ten, não. É pronunciado com a língua próxima aos dentes da frente. A gente fala thin, tá? Them. Vamos lá, e esses dois, claro, são opostos, né? Fat e thin. Próximo aqui que a gente tem é o big, tá? Um dos adjetivos mais comuns e mais utilizados. E que a gente vai traduzir ele como grande, né? Big vai ser grande. E de novo aquela questão, o I é semelhante ao I de thin, tá? Ele não tem som de I, ele tem um som semelhante ao som de E, tá? Então a gente vai pronunciar big, tá? Nada de big, tá? É sempre big, tá? Com som meio que de E. Então a gente vai ter big, grande, e logo em seguida a gente tem o contrário dele, né? Small, a gente pode traduzir como pequeno. E aqui, mais uma vez, a gente aparece o A com som de O. A gente pronuncia small, tá? Nada de small. É exatamente o mesmo som que a gente tinha na palavra tall, né? Que o A virou O. Aqui também o A vai virar um O. A gente vai pronunciar small. Também small. Vamos lá. O próximo que nós temos é good. Tá bom? Good, a gente tem duas formas de traduzir, tá? A gente pode traduzir como bom ou boa. Bom ou boa. Na verdade, no geral, todos podem ser traduzidos tanto no feminino como no masculino, né? Eu poderia até ter colocado, ó, o alto pode ser traduzido como alta também. Baixo pode ser traduzido como baixa. É porque esses adjetivos em inglês, eles servem tanto para homens como também para mulheres. Então fica curta, curto ou curta. Parece que era gordo, pode ser gordo ou gorda. Magro, pode ser magro ou magra. Tá? Eu tinha até esquecido de colocar, mas tem os dois sentidos, tá? Tanto pode ser usado para homens como para mulheres. Grande não precisa, né? Grande fica sempre do mesmo jeito. Pequeno, pode ser pequena. E no caso do bom, pode ser bom e pode ser boa.
tá certo? Isso é relacionado, muitas vezes, ao caráter da pessoa, né? A pessoa boa, bom? E o bad, detalhe, ele pode ser mal ou má. Então é no masculino e no feminino também. Bom, boa, né? E bad vai ser mal ou má. Lembrando, é o mal com L, tá? A gente não escreve, a gente escreve mal com U em outros casos, tá? Isso aí você vê também em português, mas nesse caso a gente escreve esse mal aqui com L, tá bom? E pronúncia, né? Vamos lá. O good, esses dois Os, a gente pronuncia como se fosse um U mesmo. Good, tá? Good. Esse D, ele é mudo, tá? Então a gente não deve falar good, tá? Esse D, ele é bem fraquinho, né? Good. E a gente tem bad, por exemplo, né? Bad. De novo, tem também o D, bem mudo, né? Bad. Um D bem sopradinho, bem curto. E dessa vez a gente tem um A de novo, só que dessa vez o A vai ter som de E mais uma vez, né? Bad. Parecido com fat. Tá? Se escreve com A, mas o som é de E. Então vai ficar aqui. E a gente tem por último os dois últimos que a gente vai usar, que é beautiful. Nós podemos traduzir como bonito ou bonita. Embora geralmente o sentido de bonita seja mais comum. Eu vou até tirar o bonito. Tá? Geralmente a gente usa beautiful somente para falar de garotas ou de mulheres. Não está errado você chamar um menino de beautiful. Até dá certo, um bebê, uma criança, não tem problema. Mas não é tão comum. Geralmente, para falar bonito para homem, a gente tem essa palavra aqui. Eu vou até colocar aqui e depois eu apago. Geralmente a gente usa essa palavra aqui, ó, handsome. É bonito para homem especificamente. Mas aqui eu vou tirar, que a gente não vai estudar ele no capítulo. Então aqui eu vou deixar só a tradução de bonita mesmo. Ah, e detalhe de pronúncia, tá? A pronúncia, você tem duas formas de pronunciar. Você pode pronunciar beautiful, com esse T aqui bem enfatizado, né? Beautiful, ou você também pode pronunciar beautiful, tá? Com esse T com som de R. Então as duas pronúncias são corretas. E a gente tem o oposto de beautiful, que vai ser ugly, tá bom? Que vai ser feio. Ou feia, né? E detalhe aqui para a pronúncia do U. É a observação que tem para fazer. Esse U vai ter som de A, tá? Então a gente não vai pronunciar ugly, a gente vai pronunciar ugly, tá? Com esse som de A mesmo, tá? Ugly. Pronto, aqui a gente fecha os adjetivos e os seus opostos. Tá? Cada um aqui separado, né? Então você percebe que eles estão em pares. Cada um é o oposto do outro. Agora sim, a gente vai começar essa sessão aqui, tá? Que a gente vai terminar só a próxima aula, que é como é que a gente consegue fazer algumas frases, tá? Frases curtas em inglês usando os adjetivos. Então vamos lá, usando o verbo to be, que a gente vai se aprofundar nos próximos anos, tá? Principalmente no quinto ano, essa questão do verbo to be. Né? Por enquanto a gente vê só um pouquinho. Então, usando o verbo to be, am, is e are, e os pronomes. Então, como é que a gente vai formar frases usando o verbo ser, o verbo estar e os pronomes? Vamos por partes, tá bom? O verbo to be é o famoso verbo ser ou estar, tá? Mas já eu explico melhor. A primeira coisa que você tem que saber aqui é o que são os pronomes. Até marcar aqui, ó. Os pronomes em português é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Eles e elas. Em inglês, você tem que também saber quais são os pronomes. Inclusive, a gente estudou isso aqui também nos capítulos passados. É importantíssimo você saber os pronomes, porque você vai ter que usar eles bastante. Então, por exemplo, eu. Vou colocar o eu primeiro. Ó. Eu em inglês é I. Bom, é um I maiúsculo mesmo, e a gente pronuncia I. Nunca I. Detalhe, a gente nunca pode escrever esse I minúsculo, tá? Eu em inglês é I, só que I maiúsculo, nada de minúsculo. E é sempre, não importa se está no começo, no meio ou no fim da frase. Não importa onde ele apareça, ele vai ser sempre o I maiúsculo. Então vamos lá, o próximo que a gente tem, o próximo pronome é tu ou você. Eu vou colocar os dois, tá? E no caso, esse tu ou você em inglês é you. O próximo que a gente tem é ele, tá? E ele em inglês vai ser he. Nós temos o próximo pronome, que é she, que é ela. Vou colocar até o em português primeiro, não. Ela.
she. Mas nós temos. E a gente tem um detalhe em inglês, tá? Em inglês existe um pronome, digamos que a gente usa ele só para coisas e animais, que pode ser traduzido como ele ou ela. Só que a gente só usa para se referir para animais ou coisas, que é o it, tá? Então, it significa ele ou ela. Só que a gente não pode se usar esse it para se referir a pessoas, somente a coisas e animais, tá? Em inglês tem essa. Qual o próximo pronome que a gente tem? A gente tem o nós, tá bom? Nós em português. Em inglês, como seria esse nós? O nós é o we. E, detalhe, por que eu estou colocando os pronomes aqui? Porque a gente, depois de saber os pronomes, a gente vai construir frases usando esses pronomes e os adjetivos, tá bom? Que, tá, para a gente usar os adjetivos, é bom que a gente saiba escrever. Por exemplo, eu sou alto, você é alto. E para fazer isso, você tem que saber os pronomes. Você tem que saber qual é o pronome eu, o pronome você, o pronome ele, o pronome ela, nós, vocês, eles. Então, por isso que é importante você saber também os pronomes. O que mais que nós temos aqui? Depois do nós temos o vós, que a gente também, em português, a gente mal usa, né? A gente usa vocês. Não tem problema não, tanto faz, tá? A mesma coisa. E no caso em inglês também vai se escrever you. Você vai dizer, poxa, mas tá igual esse you aqui. Sim, em inglês o you, ele tanto significa tu ou você, né, no singular mesmo, como também significa vós ou vocês. Se escreve do mesmo jeito, tá? Ele significa as duas coisas. E a gente tem o último pronome, né? Eles e elas, que em inglês nós usamos essa palavra aqui, ó. They, tá bom? Então, esses são os pronomes. E como é que a gente vai fazer frases utilizando os pronomes? Eu vou começar aos pouquinhos, tá? Eu não vou começar com todos. Eu vou começar só com o pronome I. Eu vou até colocar aqui, ó, um sinalzinho. Frases usando o pronome I. Bom, esse é o pronome eu. Então, como é que a gente vai construir essas frases? Você vai falar de você mesmo, das suas características. Você vai dizer, por exemplo, eu sou alto, eu sou magro, eu sou forte, eu sou fraco. Tá bom? Como é que a gente faz isso? É super simples. Eu, em inglês, eu já disse, é igual a I. Eu sou, tá? Ele é igual a am. Em inglês, nesse caso. Então, quando eu vou dizer eu sou, é só você juntar uma coisa com a outra. Se eu é I e sou é am, então eu sou é I am. Né? Você pode ver, ó, o I tá aqui, eu, e o am quer dizer sou. Então, I am. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o I am e a gente vai colocar mais um adjetivo. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos aqui em cima, vou pegar aqui um adjetivo para a gente construir uma frase. Ó. Tem aqui vários adjetivos. Vou pegar esse daqui, o tall, que é o primeiro. Tall quer dizer alto. Eu quero agora construir a seguinte frase. Eu sou alto. Como é que fica isso aqui? Fica assim, ó. I am tall. Super simples, né? I am tall. Eu sou alto. Se eu quiser dizer eu sou baixo, I am short. I am short. Se eu quiser dizer, por exemplo, eu sou bonita ou bonito, né? I am beautiful. Se eu quiser dizer eu sou feio, né? I am, não tem problema. Se você achar feio, não tem problema, né? I am ugly. O que mais que a gente tem? A gente pode também usar, vou pegar mais uns aqui de exemplo, tá? Vou pegar aqui, vamos usar aqui o fat e o thin. Vou usar aqui um dos dois. Vou dizer assim, eu sou gordo. Ficaria I am fat. Eu sou magro. I am thin. Ou seja, que simples, né? A gente vai basicamente usar o pronome eu, a palavra sou, né? Que é o verbo ser. Eu sou. E logo em seguida a gente coloca o adjetivo. Nenhum segredo, tá? Super, super fácil. E lembrando, para cada pronome vai ter uma forma diferente de você escrever. No caso, eu só estou aqui ó, usando o pronome I. Tá? Lembrando, a gente tem vários pronomes. A gente tem o I, nós temos o you, nós temos he, que é ele, né? Nós temos she, que quer dizer ela. Temos it, que quer dizer ele ou ela, mas só para coisas e animais. Temos o we, que quer dizer nós. E nós temos o you de novo, que também pode significar vocês. E nós temos o they. A gente, próxima aula, a gente vai ver mais detalhadamente como que a gente pode fazer uma frase usando cada um desses pronomes. Por enquanto aqui a gente fica só com o I mesmo.
que é o mais fácil, que é o que fala de você mesmo. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo fechar a aula só com mais um exemplo. Eu vou até colocar aqui para cima, para ter mais espaço para fazer mais um exemplo. Vou lá em cima e vou escolher os pronomes, desculpa, os adjetivos para a gente fazer uma frase. Vamos olhar aqui. Desse tanto de adjetivo, vamos procurar um aqui. Vou usar esse daqui, ó. Temos o good e nós temos o bad. E vamos usar o I, né? Você quer dizer, eu sou bom. I am good. Ou eu sou boa, né? Se for uma garota, né? Eu sou boa. Se nós quisermos dizer o contrário, né? Eu sou mal, né? Que feio, né? Eu sou mal. Você vai falar I am bad. Mesmo coisa sempre. Eu vou até marcar essas duas palavras aqui que são as mais importantes, tá? Que você sempre vai começar com elas. I am mais o adjetivo. Pronto, vou deixar elas aqui. E aqui a gente encerra essa primeira parte da aula e a gente deixa para amanhã continuar com os demais pronomes. Sobre esse arquivo, eu vou deixar ele lá no Google Sala de Aula, tá certo? Caso alguém não tiver com acesso, não estiver conseguindo, você pode, para ajudar a estudar, você pode solicitar esse arquivo ou ao coordenador ou diretamente a mim, que eu vou partilhar esse arquivo para você da forma que você achar melhor. Tá? Se você quiser uma dica de página para estudar no livro, em vez de estudar todo o capítulo 9, eu dou uma dica para você fazer o seguinte. Você tem a página 109, vou até colocar aqui, da página 109 a, deixa eu ver aqui, são as páginas que aparecem a maior parte dos adjetivos, tá? Que a gente vai aprender aqui. 109 e 110, na verdade, as duas, 109 e 110. São as principais que têm os vários adjetivos, tá? E é isso aí. Amanhã a gente continua.